oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de História, né? E nós vamos continuar a nossa aula sobre a Revolução Francesa. Aqui é a professora Cristiane e agora nós vamos explicar e mostrar para vocês o que é uma Constituição. Porque por mais que a gente fale que é um conjunto de leis, eu acho que na cabeça fica meio assim, né? Então a Constituição é um livro, tá vendo? Essa é a fotografia da Constituição Francesa, da primeira, dessa que surgiu na época da Revolução. Então a Constituição nada mais é que um livro e nesse livro tem todas as leis. Artigo 1º, lei tal, artigo 2º. E essas leis vão limitar os poderes dentro de um estado, de um país. Quando eu falo estado, eu estou falando de país, tá, gente? Estado nacional. E vão também dizer quais são as garantias e os direitos de cada um de nós, cidadãos. Beleza? Então, segundo o dicionário, vai dizer exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É um conjunto de leis que regulam a vida de uma nação, normalmente desenvolvidos e votados pelo Congresso, Assembleia Nacional Constituinte, cujos membros representam o povo. E tem o propósito de quê? De declarar direitos ou deveres individuais. E também pode ser chamada de Carta Magna. E voltamos aqui para nosso Congresso, para a Assembleia que estava criando esta Constituição. Vai ser nesta Assembleia que vai surgir a divisão política que nós usamos até hoje, né? A gente vai ter do lado esquerdo, por uma questão de afinidade, calma, deixa eu explicar isso que eu pulei. É muito normal. Nós na sala de aula fazemos exatamente a mesma coisa. Nós sentamos do lado dos nossos amigos e preferimos sempre uma posição da sala. Tem gente que gosta de ficar no meio, tem gente que gosta de ficar no canto, tem gente que gosta de ficar no fundo, outro na frente, não é verdade? E não foi diferente na Assembleia Nacional. Então, existiam 3 grupos aí dentro dessa sala. Os que formavam o grupo dos jacobinos eram os populares, eram as pessoas, os comerciantes, os profissionais liberais, eram os camponeses, os trabalhadores urbanos, e eles tinham os mesmos interesses, os interesses da população. Eram também conhecidos por serem mais radicais no sentido de que eles não eram a favor da monarquia, eles queriam a república. Já do lado direito sentava a alta burguesia. Não estou dizendo que nos jacobinos não tinham burgueses, mas a alta burguesia, os donos dos bancos, os donos das fábricas, né, aqueles que tinham um interesse, né, diferente. E também parte da parte da pequena nobreza, formou o grupo dos girondinos e eles gostavam de sentar no canto direito. Já no meio tinha a planície. Como assim, gente? Tinha uma planície no meio? Não, planície era o nome do grupo que não sabia para que lado ia, para a direita ou para a esquerda, que fazia a votação de acordo com a maioria. Esses eram chamados de planície. E por isso o nome tem a ver com o centro, como se tivesse na sala 2 morrinhos. O morrinho da esquerda e o morrinho da direita. E no meio ficavam, então, aqueles que não sabiam se subiam o morro para a esquerda ou se sabiam o morro para a direita, que eram chamados de planície. Bom, o rei Luís XVI não gostou nem um pouquinho desse negócio de ter os poderes limitados por uma Constituição. Ele queria continuar sendo um rei absolutista, ora essa, né? E por isso ele vai pedir apoio às outras monarquias em volta, principalmente ao sogro dele, que era imperador da Áustria, para auxiliá-lo numa fuga e também para que invadissem a França, para que acabassem com esse negócio de revolução e ele voltasse ao trono numa monarquia absoluta, normal, como ele desejava. E obviamente que os outros países acharam muito perigosa essa ideia de revolução e queriam de fato acabar com ela e toparam.
Então Luís XVI conseguiu armar com o sogro de fugir ao mesmo tempo que o sogro invadia a França e também a Inglaterra e a Prússia e vários países que existiam ali na Europa. E no meio da tentativa de fuga dele, quando ele estava quase chegando no território do sogro, descobriram ele, gente. Então Luís XVI foi descoberto bem quase quando ele estava conseguindo fugir e foi preso. Bom, isso aí foi um prato cheio para que acontecesse uma radicalização dentro do movimento. Porque as pessoas começaram a perceber que não era possível uma monarquia constitucional porque não podia confiar no rei, certo? Então aqueles que eram mais radicais e que defendiam a república ganharam voz e ganharam vez com a prisão de Luís XVI. E esse movimento foi chamado de Convenção Nacional, que era formado basicamente por um governo jacobino e que governou durante 3 anos a França revolucionária, de 1792 a 1795. Então, com a prisão de Luís XVI, foi implantada uma república. Mas essa república não tinha um presidente, tinha um grupo, de pessoas que geriam. Não é como a gente entende a república hoje. Foi um período marcado por uma grande radicalização e de grande instabilidade, porque aqueles que ficaram no poder na república, eles começaram a achar que todo mundo era contra eles e que a existência de um rei vivo sempre iria trazer a lembrança da monarquia e os monarquistas sempre poderiam voltar ao poder. Foi justamente nesse momento que inventaram a guilhotina. A guilhotina servia para matar as pessoas de forma, digamos, indolor, sem muito sofrimento, comparado às outras formas de morte que existiam antes da guilhotina, que era o enforcamento, cortar sua cabeça com uma espada, enfim, ou então com machado. A guilhotina era mais rápida, eles achavam mais humano, se é que pode existir humanidade, na morte de outro ser humano. Bom, então Luís XVI acabou sendo condenado à morte na guilhotina. Para quê? Para garantir a manutenção da república, porque ele era uma ameaça estando vivo. E também porque a população estava com muita raiva dele, porque ele incitou, além da revolução que estava acontecendo no país, ele fez com que os outros países da Europa entrassem em guerra com a França. Então a França lutava uma guerra dentro do próprio território, entre os franceses, os monarquistas contra os republicanos e uma guerra fora da França. Então o caos era tremendo e a falta de confiança no rei era muito grande, o povo se sentiu traído e Luís XVI acabou sendo guilhotinado. Bom, de 1793 a 1794, a gente vai ter o que a gente chama de Convenção Montanhesa. Vai ser quando os jacobinos mais radicais eles vão passar a governar, entre os jacobinos que já existia um grupo que era mais radical, os grupos não são homogêneos. Então eles vão criar uma nova Constituição, agora uma Constituição republicana, lembrando que a antiga não valia mais, porque ela era monarquista, constitucional. Então essa Constituição republicana de 1793 vai transformar a França oficialmente numa república e vai instaurar o voto universal. Então a França nesse momento era uma monarquia e todo mundo podia votar, menos as mulheres. Então o voto era universal, mas não tão universal assim. Todos os franceses, se fossem homens maiores de idade, podiam ir nas urnas e escolher os seus representantes. Bom, gente, eu acho que por hoje a gente tá ok. Nós nos encontramos na próxima aula e vamos falar sobre a fase do terror.